Olá, meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Parmeira News. Já curta o vídeo, se inscreva no canal. Aqui é notícia e análise todos os dias. Vamos trocar uma ideia aqui hoje, galera, sobre essa capa que você acabou de ver. Esses jogadores, eles são bagres? Inclusive o Abel Ferreira, que se encontra também nessa capa. Você considera esses jogadores bagres? Para você que não sabe, quando nós caracterizamos um jogador como bagre, é porque esse jogador é ruim. Ele não performa, ele não é criativo, ele não soma de nenhuma forma para o clube. Então a gente fala que é bagre. Você acha que esses jogadores são bagres? Porque no meio do torcedor palmeirense, alguma mídia alternativa e até a mídia tradicional já estão crucificando alguns desses jogadores, tirando o Abel Ferreira, porque ele é sempre protegido. Nós saímos do Mundial de Clube de uma forma vexatória, na minha visão, dentro de um contexto, poderíamos avançar se ele não se acovardasse, se ele fizesse o que ele é pago para fazer, e ele se acovardou, e você já sabe o final da história. E a mídia trata ele, olha que vitória espetacular que ele teve contra o Arne. Palmeiras fez história no Mundial. Então os jogadores, sim, alguns acham que é bagre. E aqui nesse canal a gente tem compromisso com a verdade. Eu vou te provar que o que você ouve e até mesmo o seu pensamento, a sua concepção é muito diferente do que eu vou te mostrar aqui nesse canal. Vamos começar pelo Facundo Torres. Facundo Torres é um meia de ligação que cai muito pelas beiradas do campo. Jovem promissor, uruguaio, e que veio para o Palmeiras com uma promessa muito grande de dar certo no futebol brasileiro. O Facundo Torres, galera, aqui, como você pode ver, aqui, o mapa de calor do Facundo Torres aqui é do meio para frente. Ele flutua ali em algumas partes do lado direito, do lado esquerdo, mas é um jogador extremamente ofensivo. Fique no vídeo inteiro, né, galera? Você vai ver onde eu quero chegar e contrapor até o seu pensamento e a sua concepção com respeito a esses jogadores. Coisa que a mídia não vai falar, você vai ver aqui no canal Parmeira News. Facundo Torres, Orlando City, MLS, ofensivo. Facundo Torres, promissor. Mas olha, galera, o posicionamento dele do meio para frente. O mapa de calor é onde você está vendo aqui laranja, onde o jogador mais atua dentro de um jogo. E o amarelo é onde ele vai, mas aonde ele mais atua fica laranja. Olha o Facundo Torres aqui no Palmeiras, do meio para trás. Isso diz muito sobre o jogador. Às vezes você vê o jogador não performando, não fazendo gol, não se destacando individualmente, mas da maioria das vezes, galera, é o treinador que orienta esse jogador a jogar dessa maneira, seguir aquele, não tem o lisonismo que o Abel fala, aí eu vou magoar o coração de alguns abelistas, né? Os abelizados. Às vezes o Abel instrui o jogador a fazer isso aqui que você está vendo, Facundo Torres, no meio para trás. O que isso quer dizer, José? Marcando lateral, não passando da linha do meio para frente ofensiva, marcando lateral, cobrindo volante. Então como que o jogador vai fazer gol marcando lateral? Cumprindo sua risca as etapas táticas e não soltando o jogador para fazer o que mais sabe. Porque o Facundo Torres não foi comprado à toa. No Orlando City ele teve uma boa performance, um bom desempenho. Aqui ofensivo, aqui defensivo. Então você vê o que diz muito sobre o jogador. O técnico fala, entra no jogo, marca lateral. Entra no jogo, cobre volante. Entra no jogo, faz um terceiro zagueiro. Eu já vi o Facundo Torres entrando no jogo sem função. É isso mesmo, galera. Orlando City. Você vai contrapor contra os fatos? Contra a imagem? Pesquise você também a temporada dele no Uruguai, a temporada dele no Orlando City e veja a temporada dele no Palmeiras, aonde ele mais atuou. E isso diz muito sobre o jogador e as instruções que ele vem recebendo do seu técnico, que é o Abel Ferreira.
Vamos aqui, Felipe Anderson, galera. Muitos criticaram veemente o Felipe Anderson quando chegou no Palmeiras. Que jogador é esse? Italiano, veio da Lazio, não mostrou nada, tá morto. Felipe Anderson aqui, ó, na Lazio, atuando muito pelo lado direito, atuando muito pelo lado direito. Felipe Anderson no Palmeiras, pelo lado esquerdo. Pensa comigo, galera. Se o jogador está performando e chegou ao clube jogando em uma posição que ele se destacou, que é essa posição do lado direito, para que colocar ele do lado esquerdo? Tá aqui, ó, o mapa de calor dele, lado esquerdo. Aí o jogador tem que se adaptar a uma cultura, a uma filosofia, tem que se adaptar a uma posição nova que ele não joga. Abel, faz o simples. É do lado direito? Bota do lado direito. E o Estevão? Bota ele por dentro. Estevão na base jogava mais por dentro do que pelas beiradas. Você vê por que o jogador às vezes não se adapta ao futebol e ao time e não performance? Por causa disso. A vida toda a ponto da Juventus querer contratá-lo. Lado direito. Chega no Palmeiras, o Abel Ferreira, ó, você vai ser do lado esquerdo, vai marcar lateral, cobrir volante e defensivamente você vai jogar. Ele vai falar o que? Abel, não vou fazer isso? Não, galera. Ele vai seguir a risca, a tática que o treinador está orientando ele a fazer. Viu a diferença? Ah, mas ele tem que chegar e resolver. Concordo, mas isso leva tempo. É uma outra cultura, é um outro país, é um outro tipo de futebol. Ele não vai vestir a camisa e vai fazer o que ele vinha fazendo em uma posição diferente, aonde ele nem atuava. Você concorda comigo? Não tem como ir contra os fatos, galera. Vamos aqui, Vitor Roque agora, galera, ó. Betis. Esse calorzinho que você tá vendo aqui no meio, por dentro. E ele jogou assim também no Atlético Paranaense. Centroavante. Aqui no Palmeiras, galera, lado esquerdo. Vitor Roque se tornou um ponta, caçador de lateral. No Atlético Paranaense, ele jogando desse jeito, com 40 e poucos jogos, ele fez 20 e poucos gols. Aqui no Palmeiras ele só tem 3 gols. Por que será, hein? Será que ele virou bagre? Será que o Facundo virou bagre? Será que o Felipe Anderson virou bagre? Eu afirmo para você que não. Falta de posicionamento. Você viu no jogo quando o Chelsea, às vezes ele pegando a bola na esquerda, dando um drible, 2, chamando a marcação, segurando a bola, ninguém aparece. O centroavante não trabalha assim. Primeiro que o sistema ofensivo do Abel, você concordando ou não, você que é habilizado, você que gosta, eu não tô aqui criticando a pessoa do Abel, que muitos falam, mas ele ganhou muitos títulos, mas vamos também falar dos títulos que perdeu? Você tá pronto para esse diálogo? Porque ele ganhou muito, concordo, mas o que eles perdeu? E perder título faz parte do jogo, sim, eu concordo. Mas da maneira que perdeu, eu não aceito. Ou você esqueceu quando o Boca Juniors, quando o Dudu se machuca, e ele dobra a lateral, né? Ele bota a lateral para dar profundidade, para marcar os alas do time adversário, ao invés de botar o Hendrick, que deu um campeão brasileiro pra gente. Esse título dói em mim até hoje, em você, contra o Boca Juniors, na semifinal. Até que o Fluminense foi campeão. Poderíamos ganhar, se ele não inventasse. Se ele não frisasse mais esse medo de tomar gol, ao invés de soltar os jogadores para que eles mostrem tecnicamente o que eles sabem fazer. Quanto ao Corinthians, você acha que a gente merecia perder para o Corinthians com muito mais time? O falido Corinthians. Perdemos o título do Corinthians, perdemos o 2024, galera, perdemos um título ganho. Sabe por quê? A decisão era no Allianz Parque. Tomamos um vareio do Botafogo. Perdemos também. Ganhou o título? Muito bem, mas perdemos também. 2024, contra o Boca Juniors, contra o Atlético Paranaense 2022. Para mim era a Libertadores que dava para ganhar. Se não falhássemos, como falhamos no primeiro jogo lá em Curitiba. Então são muitos títulos também perdidos. E Abel é remunerado para ganhar muito título. E diga-se de passagem, muito bem remunerado. É um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Então, eu não tenho técnico nem jogador de estimação. Eu preservo pela instituição aqui, ó, Palmeiras. Eu amo Palmeiras.
E todos os funcionários do Palmeiras têm que dar vida pro Palmeiras. Abel não pode se sentir maior do que o Palmeiras, trocar a posição dos jogadores só para manter a filosofia que ele tem de jogo. Felipe Anderson na posição errada, por isso não performou. Vitor Roque jogando na esquerda. Vitor Roque é centroavante, homem de área. Não era isso que pedimos a Leila desde quando ela se candidatou? O 9? Aliás, ela prometeu e cobrávamos. Aí o 9 chega, o que o Abel faz? Você vai ser ponta. Você vai correr sozinho no corredor. Você vai voltar para recompor marcando lateral. Pelo amor de Deus, né, galera? Aí não dá. E um jogador caro, Vitor Roque custou 25 milhões de euros e é um jogador muito caro para marcar lateral e recompor volante. Você que defende o Abel incondicionalmente, você consegue explicar as escolhas dele? Pois bem, Felipe Anderson faz um jogo muito bem contra o Porto e some do Mundial. Maurício dá o passe contra o Arle, né? O passe que fez o gol foi do Maurício, fez o gol contra o Inter de Miami, que nos deu a primeira colocação, e contra o Chelsea não joga. Você consegue explicar essas escolhas? Flaco Lopes faz um gol contra o Arle também e não entra nem contra o Botafogo nem contra o Chelsea. Você consegue explicar isso? Então são questionamentos não vazios, mas questionamentos com argumentos que eu acabei de te mostrar agora. Qual o time titular do Palmeiras? De que maneira o Abel quer usar os jogadores? Tirando de posição, defensivamente, só para sustentar o seu ego, a sua autoestima. Tem coisas que ele faz que é autoral e é da hora, mas nem tudo vai dar certo. Faz o simples. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o nosso trabalho. E aqui é notícia, informação e análise todos os dias. Tamo junto.